Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje o nosso assunto é o espectro do transtorno afetivo bipolar ou transtorno de humor bipolar. Então, o que quer dizer isso? Não é uma doença nova, tá? Ela tinha um outro nome muito lá para trás, né? Era considerada a psicose maníaco-depressiva. E hoje a gente fala em transtorno bipolar. Transtorno bipolar, de forma geral, tá? Eu não vou entrar nos tipos específicos. Eu vou só falar do geral, senão o vídeo fica muito grande. De forma geral, ele é uma oscilação do estado de humor. O estado de humor é essa energia psíquica que a gente tem. Que a gente está bem, está animado, está num estado normal ou está com uma energia deficiente, que seria uma depressão. Né? Não necessariamente uma depressão, mas um estado depressivo, pelo menos. Então, os transtornos do espectro bipolar, eles vão desde a ciclotimia. A ciclotimia é uma oscilação leve entre para cima e para baixo, para cima e para baixo. E isso é como assim, é leve, não é uma coisa extremamente aparente. Porém, ora você está com um bom humor, ora você está com um humor para baixo, ocasiona problemas, né? E muitas vezes, principalmente as pessoas ao redor, vão ter dificuldade diante dessas modificações. Então a ciclotimia, ela, embora seja muito mais leve que o transtorno bipolar propriamente dito, ela precisa ser levada em conta. E com tratamento adequado, psicoterapia, tratamento psiquiátrico, né? E normalmente uma medicação apropriada vai ajudar muito nessas oscilações para que sejam, né, ainda mais leves e principalmente sem interferir na produtividade no dia a dia da pessoa. Tá? Normalmente a ciclotimia ela é passível de ser constatada às vezes até na fase de criança, mas normalmente a partir da adolescência, né? E quando esse transtorno não é percebido ou não é tratado, existe uma forte tendência que ele possa se intensificar e vir a ser, sim, o transtorno afetivo bipolar. No caso do transtorno bipolar, isso já é mais incisivo. As mudanças para cima e para baixo, já não são tão leves, são mais acentuadas. E, normalmente, isso impede a pessoa de ter uma vida adequada. Que ela consiga trabalhar, produzir bem, se relacionar bem nos aspectos pessoal, afetivo, sexual, social, tá? Então começa a ter interferência, porque essas mudanças, elas são mais sentidas e mais impeditivas de se ter um comportamento, um modo de vida mais adaptado, mais natural. E aí, como é que a gente faz? A gente trata, tá? A bipolaridade, diferente da depressão, é sempre uma doença crônica. Doença crônica quer dizer, eu não vou me curar, mas ela tem tratamento. E tratada, existe uma perspectiva excelente da pessoa ter uma ótima qualidade de vida. Tá? Não é mentira.
O que eu estou falando, eu não estou fantasiando, é fato, convivo com muitos bipolares. E assim, a pessoa pode sim ter uma vida boa. O que acontece? Existe uma dificuldade diagnóstica. E a gente vai fazer um vídeo mais específico para explicar essa dificuldade diagnóstica. Porque o caso do bipolar, quando ele está para baixo, né, ele tem uma depressão que é muito similar à depressão unipolar, né, que é a depressão comum, a depressão do transtorno depressivo maior. A gente só chama de depressão bipolar porque a medicação para um e para outro é diferente. Tá? Então é importante a gente fazer a diferenciação. Mas isso tudo leva a um problema diagnóstico bastante intenso. Por quê? A pessoa só procura o médico, só procura ajuda profissional quando ela está depressiva. Porque quando ela está, a gente diz, eufórica, em mania, em hipomania, né? É o humor mais para cima. Ela está bem, ela está às vezes agitada. Normalmente, ela, quando na fase up, ela faz muitas coisas, ela é muito produtiva, muito criativa, muito alegre, expansiva. Então, nessa fase, ninguém procura ajuda, né? Agora, na fase depressiva, sim. E se a avaliação médica não for muito bem feita, a pessoa pode erroneamente ser diagnosticada como depressão. Simplesmente depressão, considerada depressão unipolar. Tá? Então, só um pouquinho das características. Depois a diferença entre a depressão unipolar e bipolar, a gente vai falar num outro vídeo. Mas vamos falar um pouco mais das diferenças do transtorno bipolar. O transtorno bipolar, ele é dividido, existem alguns tipos, também a gente fala mais especificamente num outro momento. Mas basicamente, a pessoa ora está depressiva, que pode durar dias, semanas ou meses, tá? Ora está com o humor mais para cima. Existem pessoas que são cicladores mais rápidos. Às vezes de manhã tá de um jeito, à noite tá de outro jeito, tá? E existem aquelas que passam períodos maiores. Quando está em alta o estado de humor, às vezes, em alguns casos, a pessoa faz algumas coisas como excesso de gasto, uma compulsão sexual, dirigir perigosamente, ficar muito briguento, muito irritado. A irritabilidade também faz muito parte do transtorno bipolar, tá? Algumas pessoas, ao invés de ficarem só eufóricas, ficam irritadas, extremamente irritadas. E na fase depressiva não é muito diferente da depressão normal, quer dizer, uma baixa na vontade, mesmo as coisas que a pessoa gosta de fazer, ela não vê interesse, normalmente dorme demais ou não dorme, come demais ou não come, baixa necessidade de sono é comum, tá? Eu disse de dorme demais, mas às vezes, no caso do bipolar, é mais característico a pessoa dormir pouco. Não necessariamente na depressão, mas pode acontecer. Então, assim, ela não tem vontade para aquelas coisas que antes ela sentia muito prazer. E é impeditivo por quê? Porque às vezes a pessoa combina, tem um monte de coisas para fazer e não consegue produzir aquilo que se programou. Então, é realmente uma depressão. Tá? Então, essa oscilação da pessoa não sabe, vamos supor, eu vou combinar uma viagem, estou super animada, reservo um lugar legal e tal, aí no dia da viagem eu estou para baixo. Aí eu não tenho vontade de ir, eu quero largar tudo, tá? Então, assim, é um comportamento que compromete bastante, em todos os sentidos. Imagina para quem convive com essa pessoa conseguir lidar com todas essas características. Uma das características do bipolar são pessoas muito inteligentes, muito produtivas, criativas, tá?
tem realmente a parte cognitiva e intelectual, de forma geral, é bem avantajada. Que mais? Basicamente é isso. E é entender que essa oscilação, por mais que a pessoa fale assim, eu gosto quando eu estou em euforia, quando eu estou em hipomania, porque eu faço muitas coisas e faço muito bem. É fato, faz mesmo, mas isso não é bom, tá? Seria como se a gente tivesse uma máquina funcionando na potência máxima. Num tempo grande, isso dá um desgaste, tá? Isso realmente provoca, neurologicamente falando, uma sobrecarga. Seria mais ou menos como se a gente tivesse uma geladeira que o termostato não está funcionando. Então ela fica ligada em tempo integral. Aí a geladeira, no caso, porque a geladeira, quando ela atinge uma determinada temperatura, o termostato desliga. E só quando a temperatura começa a aumentar após um certo nível é que ele liga de novo, né? Com o transtorno bipolar é mais ou menos a mesma coisa. Quando você está naquelas fases ou muito para cima ou muito para baixo, esse desgaste todo é muito grande. E se não adequadamente tratado, estou dizendo de uma maneira simplista, gente, isso pode vir a ser um grande problema. Por quê? Porque isso pode virar um surto, uma crise mais evidente, mais séria, e quando acontecem esses processos, existe uma lesão neurológica, né, leve, mas que, vamos supor que você tenha repetidas crises, né, intensas, isso vai se deteriorando e afeta, sim, a parte cognitiva a médio e longo prazo. Tudo isso se não tratado. Costumo dizer que o transtorno bipolar é um transtorno que falta uma substância química, tá? Novamente, de um jeito simplista, como se faltasse aquele óleo lubrificante para as engrenagens funcionarem adequadamente. Quando esse óleo não tá disponível, as engrenagens elas vão raspando, sabe? E essa raspagem é como se formassem aqueles... meu pai chamava de cavaco, né? É uma substânciazinha que vai realmente assim desgastando essas engrenagens. E com a medicação correta, a medicação entra como? Fazendo justamente esse processo de lubrificar. Então, tudo acontece mais adequadamente, tá? Eu estou dando uma noção geral hoje. A gente vai entrar mais especificamente em outras situações mais exemplificando, complementando o que eu já falei. Mas por hoje é isso aí. Então, gente, tanto a ciclotimia quanto o transtorno bipolar tem tratamento e tem tratamento adequado. O grande lance é você encontrar profissionais que estejam habituados com esse tratamento. No caso de psicólogo, a terapia mais indicada é a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque esse tipo de abordagem trabalha muito com diagnósticos, tá? Diferente da psicologia mais geral, a cognitivo-comportamental foca o diagnóstico e trabalha muito na psicoeducação, que é a orientação sobre o problema. Ou seja, o paciente vai conhecer a característica do transtorno, vai aprender a se conhecer, fazer o link entre as duas coisas para poder se cuidar melhor. Então, não abram mão, procurem ajuda, tá? Neste caso, ajuda psicológica, sempre com psicólogo, tá? E ajuda psiquiátrica. De preferência que ambos os profissionais se conversem, tenham uma boa interação para que o tratamento seja mais completo. Por hoje é isso. Beijão.